Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante sobre os processos migratórios e a formação territorial do Brasil. Ah, mas Brasil? Sim, este país maravilhoso! Vamos nos localizar? Onde é que nós moramos nele, crianças? Aqui na região Sudeste. Olha que região bonita e grande é a nossa. Não é a maior, ó, a maior é aqui no norte, onde ficou o estado do Amazonas e outros estados. Temos o Nordeste aqui, nosso vizinho, que é grande, o Centro-Oeste, mas a nossa região é a mais importante. E nós vamos falar um pouco também por que ela se tornou tão importante. Está certo? Vocês sabem que antes de tudo acontecer, quem habitava aqui eram os índios. E os índios eram muito felizes aqui. Eles caçavam, pescavam, protegiam a natureza, viviam bem nesse espaço. E eles eram os únicos moradores dessa terra, que antes a gente chamava de Pindorama, que era a terra dos índios. Mas a gente bem sabe que lá para 1500 nós tivemos alguns visitantes. Sim, quem veio aqui descobriu o Brasil, já que ele já era descoberto, pois os índios já estavam aqui, mas descobriu o Brasil para o mundo. Então foram os portugueses. Os portugueses, ao chegarem aqui e ver uma terra tão rica, sabe o que eles quiseram? Quiseram permanecer aqui. No princípio não foi nada fácil não, mas com o passar do tempo, eles começaram, a escravizar os nossos indígenas. E com isso houve uma mistura entre o povo português que vinha lá da Europa com os nossos índios aqui do Brasil. Eles moravam juntos, tiveram filhos e começaram então uma mistura entre portugueses e indígenas. Como o índio se recusava muito a trabalhar aqui no Brasil, porque olha, ele era dono da terra, porque queria trabalhar de escravo para os portugueses, então os portugueses trouxeram quem? Os negros. Vejam, eles vinham em navios com os portugueses, só que eles vinham embaixo, olha, eles vinham sem condições nenhuma, muitos morriam, muitos não chegavam aqui, mas a grande maioria, quando vinha morar aqui, eram escravos dos brancos. E aí também houve uma mistura entre os escravos, mais os indígenas, mais os portugueses. Mas vocês acham que só esse povo veio morar aqui? Não! Mais tarde, com a descoberta de várias riquezas do nosso país, muitos outros moradores de todas as partes do mundo também vieram morar aqui conosco. E vieram de muitos países, da Alemanha, da Itália, da Espanha, e aí a nossa raça foi se misturando, né? Vamos dizer que o povo que é do Brasil foi feita uma mistura deles. Por quê? Primeiro era índio, depois misturou com português, que misturou com o negro, que misturou com os estrangeiros todos, e nós então criamos uma miscigenação, uma etnia de várias raças, né? E nós temos o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que a gente chama de IBGE, não pode esquecer, hein, crianças? IBGE, que é um instituto que estuda quantos habitantes tem, a idade, como nós vivemos. É um instituto muito importante para o país, para o determinante do país. E ele também estuda, né? É ele que determina a nossa variedade de culturas, de raças. Então, eles determinaram que nós temos 5 grandes grupos. Os grupos formados pelos brancos, pelos pretos, pelos pardos, pelos amarelos e pelos indígenas. Tia, tem gente amarela? Não é que tem gente amarela, é que a mistura deles determinou esse nome de amarelo. Mas pensem bem, olhem os coreanos, os chineses, os japoneses, como eles têm um jeito diferente, os olhos muito puxadinhos, o cabelo muito negro. Então, a gente os considera a raça amarela. Parda é a mistura, não é, gente? Do branco com o preto, do branco com o indígena. Então, é uma cor que a maioria da população tem. Agora, nós vamos falar sobre um outro movimento aqui também no país, que são dos emigrantes, imigrantes e migrantes. Por
que teve essa mistura tão grande? Porque o povo não para, gente. O povo mistura o tempo todo, não é verdade? Então, no primeiro nós vamos falar sobre essa questão da miscigenação. Que, olha, aqui tem um quadro da Tarsila, que é muito lindo e que ela fala dessa cultura de povos aqui no país. Essa miscigenação, ela tem um conceito da mistura desses povos que habitam o mesmo espaço, que vivem aqui conosco. Você já imaginou de que cultura você vem também? De que raça você vem? Por quê? Você pode ter um avô italiano, você pode ter um bisavô espanhol ou uma bisavó indígena. Depois a gente vai estudar sobre isso, você vai conversar em família e vai descobrir que muitas famílias, elas são descendentes de povos estrangeiros ou de negros e indígenas, tá certo? Então agora nós vamos falar sobre imigração. O que é imigrar? São as pessoas que vêm de outro país para morar no nosso país. São os imigrantes, vêm de toda parte do mundo, japonês, indiano, russo, alemão, eles vêm, né, americanos, eles vêm morar aqui conosco, no nosso país, habitar conosco. Mas tem um outro movimento também que a gente chama emigração. Emigrar significa eu sair do meu país e morar em outro país. Agora está uma moda. Rico está morando todo mundo em Portugal. Diz que ela tem uma condição de vida maravilhosa. Mas para os ricos, né, crianças? E também muita gente emigra do Brasil à procura de melhores condições de vida. Há muitos imigrantes nos Estados Unidos, na Europa, por toda a parte do mundo. São pessoas que saem do nosso país e vão morar em outro país. E nós temos também outro movimento grande que é a migração. O que é a migração? É quando a gente movimenta dentro do nosso país. Ou o pessoal do Nordeste vem morar no Sudeste, o pessoal do Sudeste vai morar no Centro-Oeste, o pessoal do Centro-Oeste vai morar lá no Norte, do Norte vai morar no Sul, e ficam essa mudança. Por que mudam? Muitas vezes a procura de melhores condições de vida também. Não é verdade? O nordestino vem muito para o Sudeste porque é um lugar onde tem muito empregos. Assim a gente espera. Não está nessa época boa, mas já foi ótima. E eles acham que aqui eles vão ter uma vida mais digna do que aquelas que acontecem lá onde eles moram. E assim, crianças, eu quero que vocês acessem esse link aí para poder saber mais sobre emigração, que é quando sai do país vai morar em outro país. Imigração, quando vem de outro país e vai morar no nosso país. E quando é migração, que muda dentro das partes. Eu posso migrar de Formiga para Divinópolis, para Belo Horizonte. Aí eu estou fazendo um movimento também, saindo de um lugar e indo para o outro. Depois vocês vão ler a página 150, 152, 153, vão resolver as atividades propostas. E é bom ler porque lá tem mais informações ainda sobre o que eu falei para vocês aqui, tá bom? E nós vamos corrigir essa aula loguinho. Um beijo!